Eu venho de longe. Olá a todos e todas. Sejam bem-vindos ao podcast Casa do Imigrante Resgatando a História. Eu sou Yara Matias e do meu lado temos o diretor, Padre Antenor Dalla Vecchia. Bom dia, Padre, tudo bem? Oi, bom dia, tudo bem? Tudo bem. Então, o último episódio a gente conversou sobre a Avin entrando para ser um albergue aqui em São Paulo. Então, houve essa necessidade do albergamento e a Avin começou a estabelecer ajudar nessa necessidade. Então, vamos continuar falando sobre como entrou a Avin no albergamento e no acolhimento, que é hoje em dia a Casa do Migrante. Então, padre, poderia falar mais sobre o que aconteceu nesse processo? Uhum. Sim, houve sim um processo de quase que de inserção daquilo que eram as práticas da Casa do Migrante, ou da Avin, no então, aos convênios, enfim, aquilo que eram as necessidades emergenciais da prefeitura, que, no fundo, eles buscavam eliminar os vários focos de pessoas que viviam na rua e sem muitas perspectivas, sem muitos horizontes, né? Sim, foi isso que aconteceu, né? A Avin, além, digamos, estar voltada à questão dos imigrantes, que era a sua finalidade específica, fundamental, né? A partir deste momento, ela começa a misturar as várias demandas dos excluídos da cidade, né? Então, aos 23 de junho de 85, a Avin foi marcada por um momento muito triste, justamente pela repentina morte, falecimento do fundador, Padre Alberto Zambiasi. E, a partir daí, inaugura-se, então, um período em que a atuação da Avin, né, se revestirá de uma profunda contradição. Aquele espírito, né, trazido para dentro desta associação pelo Padre Alberto, ele permanece, ele continua, mas com algumas ressalvas, algumas contradições. Antes, porém, é necessário dizer que as bases do que se transformaria a Avin e, consequentemente, como seria o atendimento no período que se estende de 85 a 97, já estavam praticamente solidamente consolidadas, né? A marca de um acolhimento humanitário, né, deixada pelo Padre Alberto, foi levada adiante, não, como eu dizia antes, não da forma direta como ele o fazia, mas de forma participativa, eu diria, pelos demais padres que aí estiveram presentes na missão e que foram se sucedendo, né? Nomeados sempre pela Pia Sociedade, né? A entidade mantenedora, a entidade, eu diria, responsável e proprietária deste espaço, para dar acompanhamento às atividades da associação, bem como pela presença durante vários anos das missionárias seculares escalabrinianas, né? Elas estiveram, as missionárias escalabrinianas seculares estiveram durante vários anos, né, muito presentes, eu diria de forma ativa, junto à Casa do Migrante, né?
Também estiveram presentes muitos leigos, elas estiveram presentes também naquilo que era a pastoral dos hispano-americanos, e outras pessoas voluntárias, né? Mas a dependência econômica da AVIM em relação aos recursos do Estado expressa através das parcerias firmadas pelo poder municipal, cuja preocupação era de retirar a população debaixo dos viadutos, só fará aprofundar-se e em sentido de mão única. Ou seja, a partir deste momento, com outras cabeças, outras lideranças, né, esse tema da ação, do acolhimento, do atendimento aos imigrantes, ele fica muito misturado com esta preocupação, especificamente da prefeitura, né, no sentido de limpar a cidade, né, em sentido figurado, ou diretamente, né. Só fará aprofundar-se, então, este sentido de mão única. Quer dizer, assim como havia as CETRENs da vida, havia a AVIM, né, todas elas praticamente direcionaram o seu trabalho, os seus investimentos, os seus recursos para este fim. Outro sim, o modo centralizador de conduzir as ações por parte do Padre Alberto será reproduzido, a partir da sua ausência, por 2 integrantes da diretoria, os únicos que vinham tendo participação ativa ao assumirem como poder de fato a função que de direito já tinham desde 1982. Eram dois mãos direitas, né, do Padre Alberto, e que depois como que se sentiram moralmente obrigados, né, instigados a seguir um pouco as pegadas do Padre Alberto. Mas aí, de uma forma muito, como a gente dizia acima, de uma forma muito carregada de contradições, né? Então, de modo sintético, podemos resumir este período com as seguintes afirmações. A relação da AVIM com a PIA passou a ser amistosa. E o assunto AVIM no interior da PIA, recordo, nas assembleias, né, foi adquirindo mais e mais um caráter de impasse. Ou seja, o que vamos fazer com a AVIM? Qual é a nossa responsabilidade como entidade, PIA Sociedade, em relação à AVIM? Né? Na sede eram acolhidos migrantes, aqui na sede da casa, né? Acolhidos migrantes encaminhados pelos assistentes sociais da rodoviária do Tietê, também migrantes hispano-americanos atendidos pelo escritório da pastoral dos hispano-americanos. Lembremos que neste período foi um período em que muitos de nossos imigrantes hispano-americanos acorriam, digamos, a este espaço, a casa, para buscarem apoio, proteção até. Muitos deles fugiam até, eu diria, das ditaduras militares. Então, na portaria eram recrutados também os moradores de rua, que permanentemente chegavam à porta solicitando vagas de pernoite. Isso sem contar aqueles que eram trazidos por ambulâncias,
com alta hospitalar, e que eram confinados aqui, imaginem, né? Confinados em espaços muito pequenos, né? Para receberem posteriormente encaminhamentos, né? Claro, eram espaços sem ventilação, eram espaços em que não havia condições para acolher uma pessoa com alta hospitalar, pela quantidade de pessoas que eram recebidas e empilhadas dentro desta casa. Essa é a forma que tem que ser utilizada, porque faz parte da história desta casa também. Quando da implantação pela prefeitura da Operação Inverno, imaginem, aquela prática de recolher as pessoas que dormiam na rua, né? Então, a AVIN, ela aderiu assim prontamente, digamos, a este acolhimento. É porque, na verdade, a AVIN estava com a estrutura para fazer curso profissionalizante, formação. Foi uma alternativa para ajudar as pessoas, né? E ainda não estava totalmente estruturada, eu acredito, para receber essas pessoas, né? Sim, é verdade que o espírito primeiro, né, era justamente esse de ajudar as pessoas a terem, através de cursos, através de encaminhamentos, de orientações, né, a poderem, dentro dessa grande cidade, encontrar alternativas de vida, né? Era assim. Mas justamente também por causa daquilo que eram as cabeças, né, que tinham a responsabilidade de conduzir isso, também foram aderindo a outras práticas. Até porque, na medida em que você vai aderindo a convênios, né, você quase que, eu diria, se submete àquilo que, né, aquilo que é determinado pelo convênio, né? Então, por isso, aconteceram estas coisas assim como que desvirtuaram, de certa forma, aquilo que era o objetivo, né, aquilo que era a prática comum e corrente da AVIN, né? Eram os convênios, né, que, de fato, assim, é bom que se diga, né, que a partir desse período nós só existirá uma modalidade de convênio, né, possível com a prefeitura, que era o convênio albergue, né? Então, sendo a verba repassada com base no per capita, né? Isto é muito bom a gente se atentar para isso. Ou seja, a base per capita é sinônimo de quanto mais gente, maiores os recursos, né? E desta forma, durante o inverno, em especial nas noites mais frias, os corredores, né, da casa, os corredores internos, porém abertos, né, do piso térreo, ficavam literalmente forrados, né, por corpos envoltos em cobertores. Tanto isso é verdade que um relatório sem data num papel timbrado da assessoria contábil, tributária e financeira reza: o albergue pode abrigar até 250 pessoas, no máximo. Atualmente ultrapassa 300 pessoas. Nossa. Além do espaço ocupado para o albergamento na sede, desde 1985, a AVIN também passou a administrar o albergue Pedro Regis, albergamento na sede desde 85, né, que ficava, na verdade, situado aqui muito próximo à Casa do Migrante, né, que era uma casa, um albergue cedido pela Liga das Senhoras Católicas, que cederam para o padre Alberto para alojar essa grande demanda, né, de imigrantes. Vamos finalizando.
Bom, sim. durante a administração da prefeita Luísa Erundina de Souza, só para ir finalizando, né, que foi de 89 a 92, após muitas dificuldades, a prefeitura conseguiu cancelar o convênio. Interessante. Firmado com a AVIM, em virtude da associação não atender às exigências mínimas do acolhimento. Técnicas supervisoras nos contaram no ano de 1997, que durante a administração anterior da Erundina, o prefeito era Jânio Quadros, foram muitos os pareceres dos escalões inferiores no sentido de cancelar o convênio com a AVIM, mas que sempre esbarraram na mesa do secretário. No segundo semestre de 2005, por ocasião de uma exposição de seu trabalho, essa pesquisadora de pesquisa, sobre a população de rua ao nosso grupo de estudos, Cleisa Moreno Maffei, assistente social e pesquisadora da PUC, nos relatou que ela, integrante que era do quadro técnico da então Secretaria Municipal do Bem-Estar Social no mandato de Erundina, e por ser amiga de Dom Paulo, foi encarregada de ir conversar com o cardeal a respeito da decisão que seria tomada, pois o mesmo constava como Dom Paulo, né, como presidente de honra da associação. Relatou que a primeira reação de Dom Paulo foi intempestiva, uma reação muito dura, dizendo que isso era algo inadmissível, tendo ela que descrever ao cardeal o que de fato vinha se passando no albergue. Por parte da Pia, a reação também não foi nada positiva. Ou seja, até quem, em off, né, xingasse a prefeita pelo rompimento do convênio, pois foi rompido exatamente pela prefeita que disse que cuidaria dos pobres. Então, veja, esse convênio foi rompido pelos abusos, né? Na verdade, eu não estou aqui como advogado de ninguém, mas é impossível a gente imaginar que numa casa, né, como essa que nós temos hoje, que atendemos 80 pessoas, 90 no máximo, pudesse comportar 300 pessoas, né? Quer dizer, a estrutura ela não se permite, né, a um desafio desses, a não ser em uma situação de extrema anormalidade, calamidade, né, e uma coisa muito provisória. Ou seja, então houve todo um trabalho no sentido de cancelar este convênio que, de fato, este convênio com aquela história, né, do per capita, né, trazia muitas injustiças, né? É isso. Sim. E assim, passaram-se 20 anos. A Casa do Migrante se estruturou nesses 20 anos. Então, imagina, naquela época, hoje em dia, tem locais, enfim, tem uma estrutura de 20 anos evoluindo. Aquela época era básico, é base, né, padre? Exatamente. Uhum. É isso que a gente também tem que pensar, né? Hoje em dia, a gente coloca como o acolhimento, inclusive, não o albergamento, aqui na Casa do Migrante, né? Por isso que a gente chama de casa, né? Albergue, ele denota um pouco um depósito, né? Um albergamento. Seria o que a intenção é que realmente esse espaço seja uma casa, ou seja, um espaço, embora seja com espaços coletivos, né? Porém, que ele tem esse caráter de casa, ou seja, o que é uma casa? Casa é um lugar onde que você chega no fim da tarde, né? Você põe as pernas para cima assim e fica relaxando, fica, né, descansando, colocando as ideias no lugar. Essa é um pouco a intenção da Casa do Migrante, em que a pessoa possa, né, encontrar um lugar tranquilo e possa estar organizando as ideias depois, digamos, de uma travessia, muitas vezes, muito dura,
muito difícil, né? Na sua terra ou na travessia também, na sua viagem, enfim, é isso. Casa é casa, né? É isso mesmo. É verdade. É isso mesmo. Bom, pessoal, estamos finalizando aqui o programa. Muito obrigada por sua participação. Obrigada por estar nos assistindo. E vamos assistir os próximos episódios, né? Saber mais do que está acontecendo, o que vai acontecer nessa história da Casa do Migrante. Tá certo? Muito obrigada a todos. Solidariedade a todos. E ótimo dia para vocês. Tchau, tchau. Tchau. Tudo de bom. Eu venho de longe